Hoje a aula é sobre antidepressivos, mecanismos. A gente vai falar um pouquinho dos mecanismos e a escolha terapêutica, o porquê de usar determinada droga, qual colateral, o que a gente tem que prever para não trazer nenhum dano ao nosso paciente. Bom, a gente vai começar a falar dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Conforme a gente falou nos slides anteriores, mas não custa reforçar, na fenda sináptica existe esse espaço aqui. Parte dos neurotransmissores, eles migram de um neurônio para o outro, correto? E parte acaba retornando para o próprio neurônio. E aí, o neurotransmissor que segue vai exercer o seu efeito e o que retorna pode ser reutilizado. Essas drogas aqui, que a gente vai falar um pouquinho, elas vão inibir essa recaptação. Por isso que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, embora muitas dessas drogas não são específicas, tá? Ok, o que a gente precisa saber para a gente ser um bom prescritor? O que a gente precisa pensar na hora de raciocinar? Porque não é só escolher qualquer droga e pronto, tá feita a prescrição. Vamos lá. Essa tabelinha aqui vai ajudar a orientar vocês na hora de prescrever. Muito importante isso aqui. Aqui eu coloquei o medicamento, a dose mínima e máxima para exercer seu efeito terapêutico, e aqui um exemplo de nome comercial. Então, por exemplo aqui, a fluoxetina. Ela tem como dose inicial 20 miligramas, e você pode ir progredindo. Geralmente a gente vai progredindo de 20 em 20, indo para 40, 60, até chegar no 80, que é a dose máxima. A partir daqui não há mais benefícios para o paciente e intensificação elevada dos colaterais. Ok, isso você entendeu. E aí agora cabe a gente precisa entender qual dessas drogas a gente escolhe, né? Para poder fazer a nossa prescrição e quais particularidades que entender, que é o que a gente vai falar. E isso é muito importante. Vamos lá, vamos pensar assim. Fluoxetina, como a gente falou ali. Por que eu escolho a fluoxetina? Em que contexto eu escolho? Bom, a fluoxetina é uma droga que tem uma meia-vida bem longa e o efeito terapêutico dela acaba demorando um pouquinho. Então, por exemplo, o efeito ali terapêutico ideal começa em torno de 14 dias. Então, se você precisa de uma resposta mais aguda, essa droga não é uma droga muito interessante. Você pode usar drogas com um efeito mais rápido. Então, isso é uma questão muito importante. O segundo ponto é que a fluoxetina, ela no início, ela acaba provocando agitação. Por quê? Porque como ela aumenta essa recaptação de serotonina, ela gera uma hiperativação ali simpática e isso faz com que o paciente fique agitado, com problema de insônia. Aí você pensa o seguinte, seu paciente tem TAG, certo? Ele já é ansioso. E aí tu usar uma medicação que pode aumentar isso no início, pode ser bem desconfortável. Tanto que existem algumas literaturas que indicam ou usar outro psicofármaco ou associar por tempo determinado com algum benzodiazepínico, obviamente, com muita cautela e cuidado para não gerar uma abstinência e nenhum vício, mas é uma associação que a literatura permite. Eu, particularmente, prefiro, às vezes, trocar o fármaco se há essa possibilidade. Caso o paciente tenha essa disponibilidade via SUS ou disponibilidade de comprar, é interessante na TAG. Mas pergunta, fluoxetina trata a ansiedade? Trata, tá, pessoal? Pode ser utilizado. Só tem essa questão ali no início, que alguns pacientes podem referir um certo desconforto. Outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração da fluoxetina é que ela inibe a enzima hepática, por exemplo, o CYP, que é o que a gente discutiu nos slides anterior. E por que isso é importante? Só recapitulando, a CYP ela gera a biotransformação, vamos fazer com uma grafia mais adequada, transformação do fármaco, ou seja, ela pega a substância, oxida, né, e transforma ela de forma inativa para ser excretada. Obviamente isso não ocorre todo esse processo conforme na aula anterior.
Então, se ela inibe esse processo, tu tem mais substância e você pode ter mais substância também ativa, e dependendo do fármaco, isso pode ser perigoso para o paciente, então tem que ser observado, né? Bom, referente à fluoxetina, é isso é muito interessante. Mas é também interessante, existe uma síndrome, que é a síndrome a gente vai falar dos fármacos que causam isso, descontinuação. Continuação. O que é isso? Existem fármacos que, quando a gente tira ele de forma abrupta, há sintomas de certa forma, abstinência. Ou seja, o paciente vai referir uma agitação, dor de cabeça, vertigem, náusea, então uma série de sintomas quando você tira. Que fármaco faz isso? Por exemplo, paroxetina, que a gente já vai falar. A fluoxetina ela pode ser uma opção para atenuar esse fármaco. Por quê? Porque a paroxetina tem uma meia-vida muito curta. E é por isso que gera sintomas. Diferente da fluoxetina que a gente viu. Tem uma meia-vida bem longa e a ação dela demora um pouquinho, então ela pode ser bem útil no tratamento. A fluoxetina ela trata diversos transtornos, como tá aí, como eu mencionei, transtorno depressivo maior. Ela pode ser utilizada, muito indicada, inclusive é a droga de primeira escolha com a bulimia. Bulimia. Vamos até mudar a cor aqui para ficar bem evidente. Então, seu paciente tem bulimia, pensar com carinho na fluoxetina, é uma droga barata, bem disponível no posto, e ela é a droga de primeira escolha para esse tratamento. Então, bem importante ficar atento a isso. Comentando aqui, na nossa ordem aqui do quadrinho, é a sertralina. Sertralina. A sertralina, ela tem como efeitos colaterais, de certa forma, até comum, que são sintomas gastrointestinais. Por exemplo, náusea, pode ter desconforto abdominal, vamos abreviar ABD. Então, isso é uma questão que tem que ser observada de perto da sertralina. Contudo, ela tem uma tolerância interessante no que tange a sintomas sintomas cardíacos. Como assim? Não entendi. Ela não tem muitos colaterais referente a sintomas cardiovasculares, como por exemplo o escitalopram, ou melhor, como por exemplo o citalopram, que tem prolongamento do intervalo QT. Então, a sertralina acaba sendo uma droga muito útil quando você tem pacientes que não pode ter uma certa algum envolvimento com a parte cardiovascular, por exemplo, o paciente apresenta uma arritmia, o paciente apresenta uma taquicardia, então acaba sendo uma ótima droga porque ela é tolerabilidade bem interessante, tirando essas questões do trato intestinal, porém, com o tempo o paciente acaba se adaptando bem, então é uma droga muito útil para tratar ansiedade, transtorno depressivo, ansiedade de uma maneira geral, né? Como, por exemplo, ansiedade social, TEPT, pode ser muito útil. O mesmo vale para a droga anterior, como eu falei para a fluoxetina, porém é uma droga muito útil. A droga seguindo a nossa lógica, a paroxetina. Bom, o que a gente pode falar da paroxetina? A paroxetina, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, é o que tem maior, isso é bem importante, hein, pessoal? Ação anticolinérgica. O que é isso? Bom, quando o fármaco apresenta essa ação, tem que investigar de perto, referente ao paciente, sintomas constipantes. Então, se o paciente apresenta constipação, dificuldade evacuatória, a paroxetina não é uma medicação indicada. Além disso, se o paciente possui síndromes como síndrome de Sjögren, que já tem um ressecamento ocular, um ressecamento de saliva, a paroxetina também não é uma indicação, porque ela também pode provocar boca seca. Além disso, ela pode ter interferências referente a sintomas oftalmológicos, então é contraindicada no glaucoma, por exemplo. Então, é uma droga útil no tratamento dessas doenças que a gente mencionou, como depressão, ansiedade e tudo mais.
Porém, ela tem esse problema, né, vamos assim dizer, que tem que ser observado. Se o paciente não tem essas questões, dá para ser utilizado, ou o médico clínico ou psiquiatra tem que manejar antes. Então, se o paciente é constipado, ele tem que resolver primeiro essa questão para depois ele prescrever essa medicação. E a paroxetina, ela tem o problema da síndrome da descontinuação. Então, quando o paciente apresentar melhora do quadro depressivo e for necessário retirar essa droga, não pode ser feita de forma abrupta, porque senão o paciente vai ter sintomas. Quando que eu tiro uma droga, já aproveitando aqui esse slide, quando o paciente fica de 6 a 9 meses sem sintomas. Quando o paciente usando a droga fica de 6 a 9 meses sem sintomas, você pode ser retirado a droga. No caso da paroxetina, fazer isso de forma gradual, tá, pessoal? A nossa tabelinha, a gente pode falar do citalopram. Citalopram. O citalopram, ele tem pontos fortes e pontos negativos, vamos assim dizer. Ele é uma medicação com pouca, vamos fazer uma setinha aqui, baixa interação medicamentosa. Isso é interessante para pacientes polimedicados. Então, se tem um paciente que toma diversos fármacos, pessoal, é mais interessante, é uma droga interessante, porque ela você não vai se preocupar com interação, e isso é uma coisa que tem que estar no raciocínio clínico, né? Pense o seguinte, o paciente que, por exemplo, usa fluoxetina, você vai ter que se preocupar se essa medicação não pode não potencializar o efeito de um outro fármaco, certo? O citalopram acaba não tendo tanto esse problema. E, como a gente tem aqui o escitalopram, aliás, antes disso, o citalopram, ele tem como problema aumentar o intervalo QT. E aí, o paciente pode ter sintomas como arritmia, taquicardia. Então, é uma medicação que tem que ser acompanhada com eletrocardiograma de perto. Contudo, ela está um pouco hoje em desuso, não que não possa ser utilizado, porque o escitalopram, ele tem os benefícios, vamos até mudar a cor aqui, ele tem os benefícios, sem os malefícios. Não que ele não prolongue, mas o efeito dele, por ser mais seletivo, é muito menos intenso, diferente do citalopram. Seguindo ainda na nossa listinha, a gente vai falar agora, por exemplo, da fluvoxamina. A fluvoxamina, ela é uma droga interessante, porque principalmente no toque, ela é uma droga de primeira escolha, muito útil. Mesma coisa que a fluoxetina, vamos circular isso. É bem importante. Essa droga ela tem múltiplos estudos que demonstram a eficácia nesse transtorno em particular. Não que ela não trate ansiedade, depressão, não, ou bulimia, ela tem esse efeito também. E, além disso, ela é uma droga interessante quando o seu paciente, além dos sintomas ansiosos, tem um problema de agitação, insônia, porque ela é uma droga mais sedativa, diferente da fluoxetina, que é uma droga mais que agita, pelo menos no primeiro momento, o paciente. Então, uma ótima opção de ser utilizado, né? Com o paciente. Porém, ele também é um inibidor da CYP, inibe muito e potente, de forma muito potente. Então, tem que tomar cuidado quando você for utilizar medicações que tenham um risco de toxicidade. Então, tem que ser observado e acompanhado com cautela. Correto? E agora a gente vai fazer uma receita na prática, né? Vamos fazer aqui, vamos pegar a canetinha amarela, a verde, aliás, para ficar. Então, aqui temos um receituário de controle especial, tá, pessoal? Aí, aqui vai ter a identificação do emitente. Geralmente isso é feito de forma automatizada pelo sistema. E o que a gente acaba preenchendo ali? O nome do paciente, então a gente pode botar aqui João
da Silva. Aí aqui vai ser o paciente, João da Silva. O endereço, normalmente algumas farmácias, pelo menos em Santa Catarina, acabam não pedindo, a gente consegue sem esse dado, então acaba a gente não preenchendo, às vezes sim, a depender da demanda da farmácia. E aqui vem a parte da prescrição. Então a gente pode, por exemplo, vamos supor que a gente quer prescrever para o paciente a sertralina, uso oral. Aí a gente vai botar o númerozinho aqui, sertralina. E aí a gente pode usar a posologia de 50 miligramas e deixar a quantidade. Vamos supor que a gente vai deixar para 2 meses 60 CP. E aí a gente coloca, tomar um CP ao dia. Por que ao dia? A sertralina não faz tanta diferença se ela vai ser utilizada de manhã, de tarde, de noite. Diferente da fluoxetina, que por ter aquele componente de agitação, tem que ser utilizada pela manhã de preferência. Então aqui eu tenho uma receita, vai colocar a data, por exemplo, vamos supor a data que o paciente for, vou botar uma data aleatória aqui, sei lá, 20/10/2026. Pronto. Aí aqui o médico carimba, assina, prontinho, leva para a farmácia. É assim que vai ser feito. Referente à tabelinha aqui, pessoal, não tem necessidade de decorar. A tabela é para ser utilizada como apoio. Nós vamos deixar um material de apoio para vocês com diversas tabelas que vocês vão ter no celular para baixar e utilizar de forma offline, para vocês olharem essas doses. Não é para decorar. Com o tempo, você vai entendendo como fazer e vai memorizando, mas não tem por que você decorar a máxima e a mínima do fármaco. Para isso, a gente vai disponibilizar um material de apoio para você.